Geraldo, no Livro dos Espíritos é dito que a prova da existência de Deus se retira do axioma de que todo efeito tem uma causa. E essa máxima é muito utilizada nas ciências. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Imagine você, o ser humano, o seu cérebro. Deve ter aproximadamente 25 a 50 bilhões de neurônios. E as sinapses que ligam os neurônios são aproximadamente o número de estrelas que existe no macrocosmo. Veja bem essa grandeza. Veja bem essa realidade que está em toda parte, que não pode ser negada. É uma realidade que se evidencia a cada instante, a cada minuto, a cada era. Para onde você focalize a sua atenção, você verá uma atuação intrínseca, complexa, além do que o homem possa conceber. Todas as leis que regem o processo evolutivo parecem lógicas, parecem perfeitas, criadas em laboratório, sob o olhar dos mais notáveis físicos e químicos. Percebe-se uma razão que coordena todos os movimentos e manifestações da vida, das energias. Em todos os níveis. Quando você penetra a intimidade de uma planta, de um inseto, quando você vai a uma gota d'água, você encontra alguma coisa que transcende qualquer possibilidade humana. É uma ordem rígida, absoluta, perfeita, tomando conta de tudo. Não existe nada que seja desordem. A desordem, quem faz é o homem. Seria o acaso o criador de todas essas coisas? Que acaso inteligente? Então o acaso é muito mais hábil do que a inteligência humana, do que todas as conquistas racionais, científicas do homem. O acaso que cria o macrocosmo, o acaso que cria o ser humano, o acaso que cria o mundo atômico, nos seus níveis mais infinitos no que diz respeito ao infinitamente pequeno. Que acaso é esse? Que acaso é esse que permite a milhões de borboletas saírem do Canadá e voam numa certa direção? Mas como a vida dela é curta, elas vão morrendo. Morrem milhões, morrem milhões, morrem milhões, e os milhões que chegam são resultado do acasalamento que houve através daquela viagem. Elas jamais erram o endereço. Depois elas retornam ao Canadá da mesma forma. Morrem milhões, 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 milhões e chegam milhões. O salmão, que se espalha pelo mundo e depois retorna subindo os rios para desovar onde ele nasceu. Que memória é essa? Que tipo de memória é essa? Maior do que a nossa? Mais expressiva do que a memória humana? Uma memória ancestral. Ela vem desde tempos imemoriais, onde os seres repetem, sem se comunicarem. Parece que há uma realidade espiritual transmitindo de alma para alma. Como é que uma borboleta pode transmitir o itinerário do Canadá para regiões quentes? De que forma? Onde está o cérebro? É intrigante. Que cérebro é aquele que guarda essas coordenadas? Você imagine quando aquelas aves voam como um V no espaço. Por que fazem o V? Para superar as paredes da atmosfera, dos ventos. Então elas vão furando. Mas o que está na frente cansa. Quando ele cansa, ele sai, vem para trás e descansa, porque vai no vácuo. E eles prosseguem. Às vezes um sai daquela ordem, alguém se destaca, vai, pega e o traz de volta. E assim eles viajam o tempo todo, permutando. Quem disse que era hora de mudar? Quem disse que o outro devia substituir? E assim, se você analisar o reino animal, porque o reino nominal é um encanto.
o poder criativo do homem, a sua capacidade de elaborar as coisas, de criar, é algo que não tem cabimento. É que nós não estamos acostumados a pensar em nós mesmos. O que é que nós fazemos? Você está aqui e de repente a sua memória volta ao passado. Você vai falar sobre a luz e a memória se relaciona com uma série de questões, de teses ligadas à luz. Parece que existe um computador adredemente organizado para se ligar numa cadeia imensa de informações, além das que você cria. É Porque fantástico. você vai inovando. Vem as teses, vem as ideias, e dali você tira uma ilação nova, e aí vai ao infinito. Não tem fronteiras nem limites. Agora, Geraldo, há a possibilidade do ser humano conhecer um pouco mais Deus, os atributos, as características divinas? Estudando, analisando a vida, interpretando a existência, ele, os outros, a natureza, o universo. Quanto mais você mergulha no segredo da vida, nas leis básicas da existência, quanto mais você examina essa complexidade, essa grandeza que transcende a compreensão humana, mais você descobre que existe alguma coisa especial. A mente comum do homem não pode fazer aquilo. O acaso faz. Logo há algo no ar, alguma coisa por detrás de tudo. Essa presença divina, regendo a grande orquestra da vida. Geraldo, fala um pouquinho dos atributos divinos de acordo com a doutrina espírita. Os atributos divinos são atributos criados pelo homem. Né? Ele é sumamente bom e justo, ele é perfeito, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipresente, ele é onisciente. São ideias. Quando perguntam aos espíritos sobre esses conceitos, eles dizem, mas é o que a mente de vocês podem dizer, podem elaborar. O que é que a gente entende de grandeza? A gente entende o que nós construímos, o que elaboramos, o que deduzimos, e muita coisa é especulação. Hoje a física, metade é especulação pura. O cara deduz, é uma ilação matemática, gera um teorema enorme, lança no ar, e você fica 30 anos tentando traduzir alguma loucura que ele criou, uma especulação. Então, nós vemos o homem em cima de realidades, construindo resultados e também inventando, criando, porque faz parte da sua natureza, é Deus. Mas a partir do momento que o homem se elabora melhor, compreende melhor a ele próprio o universo, ele consegue avançar na compreensão de Deus? Claro que avança, porque ele descobre que não pode haver um acaso. Então há muito ainda por ser descoberto, né, Geraldo? Claro que há. Nós estamos no jardim de infância. Estamos começando a engatinhar, a se levantar, tropeçando aqui, tropeçando ali. Porque você veja, a física de hoje não é a física de ontem. Mas a física de ontem era a verdade. A química de hoje não é a química de ontem. Você vê que o conhecimento científico ele se transforma. Ele não é absoluto. A cada dia que passa, o homem descobre novas nuances do poder científico, das forças da natureza. Isso tudo é o início, é o começo da caminhada, da descoberta. Agora, Geraldo, alguns ramos do pensamento emprestam a Deus algumas características que são próprias do homem, a raiva, enfim, o ciúme. Como nós poderíamos interpretar isso? Isso não tem cabimento, né? É uma tolice humana dizer que o Criador tem raiva, dizer que o Criador administra por exceção. Ele gostou de alguém e ajuda, não gostou, ele mata. Isso é administrar por exceção. Nem na Terra se administra mais por exceção. Quanto mais Deus, que é o absoluto. Então tudo o que ele faz é absolutamente perfeito. Não tem que mudar nada, não tem que transformar nada. E ele estabeleceu aquela ordem para todo sempre. É esse o caminho. Agora, Geraldo, muitas pessoas dizem que como as leis divinas são imutáveis, não adianta rezar, não adianta orar, pedindo concessões ou amparo divino. Isso é verdade? É porque o homem não entende ainda o mecanismo do amor divino. Por exemplo, você está com sede.
Começa a chover. Se você colocar um copo com a boca para cima, ele se enche de água. Mas se você colocar ele virado, não se enche de água e você fica com sede. Deus está aí. Ele está ao seu lado, ao meu lado, está em toda parte. Quem é que o percebe? Quem se identifica com ele. Quem o procura. Quem presta atenção. Quando você visualiza algo especificamente, você detalha, você descobre facetas. É a mesma coisa Deus. Ele está aí, mas você não nota, não sente. Mas quando você se volta para Ele, você abre uma sensibilidade. Parece que despertam percepções que estão paradas, mas que à medida que você vai focando em determinado assunto, e no caso Deus, essas percepções vão se dinamizando e você consegue conceber coisas que jamais havia pensado. Isso em todas as coisas. Quando o homem mergulha em um aspecto da vida, ele vai descobrindo facetas que ninguém sabia, né? Recentemente, um japonês descobriu como localizar o pensamento bom e o pensamento mal através da água. Ele pegou a voz de Hitler, irradiou, colocou água, depois ele cristalizou a água e fotografou a molécula da água e aparece aquela molécula toda distorcida, parecendo um monstro. Pega alguém dizendo muito obrigado. Ele pega a água, congela, fotografa a molécula e ela parece uma flor. Toda vez que você emite um pensamento bom e passa pela água, a água modifica as moléculas. Ela se embeleza, ela se transforma, ela fica colorida. Toda vez que você emite um pensamento mau, a molécula da água parece enferma, parece doente. Veja que coisa! Nós podemos interferir em tudo e sofremos a interferência divina. Então, nós somos os autores do progresso. Então nós podemos ser co-criadores na criação? É o que os livros dos Espíritos dizem. Que nós somos criados simples e ignorantes. O Eclesiastes afirma a imagem e semelhança de Deus. Como se Deus não tem forma? Qual é a imagem e semelhança que podemos ter? A dos atributos. Por exemplo, o homem é indestrutível. Jamais alguém poderá tocar uma alma, um espírito. Só há uma força no universo capaz de machucar o espírito, que é Deus. Mas ele não fará, porque absolutamente justo já programou não ofender o espírito. Então o espírito tem dentro dele atributos divinos, que não o levam à unicidade, mas à proximidade de Deus, desenvolvendo esses fatores todos, essa grandeza. Nós somos realmente algo muito especial. Nós somos um universo contido. O homem não tem ideia do que pode fazer, do que realiza. Você imagine Francisco Cândido Xavier. Um americano veio e preparou uma máquina para fotografar sua aura. Focou a máquina, disse: a máquina está quebrada. É uma aura de 3 metros, 4 metros, 5 metros. A maior que eu encontrei foi de 10 centímetros. Voltou ao hotel, refez a máquina toda, voltou e 5 metros. Está errada. Consertou e voltou e apontou para o Chico. O Chico olhou para ele, a máquina quebrou. E ficou por ali aquele endeusamento que viria quando ele dissesse que o Chico era a maior aura que ele viu na face da terra. Então essas almas têm um poder além da compreensão. Você imagine Francisco falando na floresta. Os animais se detinham, as aves. Será que ouviam? Não, registravam o magnetismo da segurança, da paz, da tranquilidade. O medo desaparecia do predador. Só havia segurança. Os peixes vinham, todos se aquietavam, porque dele emanava a paz. Então, essa grandeza que está em nós é a parte de Deus, que nós temos que desenvolver. Agora, sem exceção, todos os seres são filhos de Deus. Todos alcançarão a grandeza um dia, mais cedo ou mais tarde. Precisamos perder o medo de amar e de viver servindo, construindo um mundo ético, o mundo da paz. Muito lindo. Obrigada, Geraldo, pela sua presença no nosso programa.